Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e trazer-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem um tema que está na segunda parte, a deficiência intelectual e a deficiência múltipla. Nossa entrevistada, como na primeira parte deste programa, doutora Rosilene Terezinha de Oliveira Frederico, bacharel em psicologia, larga vivência, pós-graduada em terapia de casal e família, título de especialista em psicologia clínica e uma experiência profissional, além da clínica, ligada à APAI de Issem, interior de São Paulo, onde teve uma vivência com estas experiências. A doutora Rosilene, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito obrigada, André. Estamos aqui pronta para continuar a nossa entrevista, podendo levar informações aos telespectadores. Nós chegamos no término do programa anterior, nós citamos a questão 373 de O Livro dos Espíritos, né? Que ele aborda a questão que ela vai abordar: qual será o mérito de uma existência para seres que enfrentam essas limitações, essas deficiências cognitivas, intelectuais e múltiplas, no qual não podem fazer nem o bem nem o mal, e eles se acham incapacitados de progredir. Então foi aí que nós paramos, né? E mostrando que o Espiritismo trata o assunto, faz parte do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. São 1019 perguntas com respostas. Como a doutora nos ajuda a refletir sobre isso? Eles aprendem ou não aprendem? Com certeza aprendem, André. E a doutrina espírita, como Consolador Prometido, nos mostra que estes espíritos presos a um corpo com deficiência intelectual ficam como se estivessem, vamos pensar, em uma estufa, armazenados e, de certa forma, protegidos pela própria deficiência, impedidos de fazer o mau uso de, principalmente no caso da deficiência intelectual, da inteligência, que os levaram a graves erros em reencarnações anteriores. Dessa forma, e estando em uma situação de constrangimento, muito diretamente ligados ao preconceito, à discriminação, eles têm tempo para refletir a respeito de suas atitudes e, em uma próxima reencarnação, não cometer os mesmos erros, pensar antes de agir. Durante a existência em um corpo com deficiência intelectual, eles aprendem sim a respeito de convivência, a respeito de amor, a respeito de solidariedade, a respeito de evolução espiritual, a respeito de todo tipo de aprendizado, guardando as limitações impostas. Helene, uma questão que nós queremos abordar, que também é citada na pergunta 374 de O Livro dos Espíritos, porque Kardec, por natureza, ele ia construindo a pergunta e a resposta, e através das respostas, para se chegar a um entendimento. A doutora acabou de nos dizer que ele fica como se fosse numa estufa, né? Kardec faz a seguinte pergunta: na condição de espírito livre, tem
esta pessoa que está com a deficiência, ela tem consciência do seu estado mental? Ela tem realidade disso? O cérebro não reage, mas o espírito tem consciência disso? E quem cuida consegue perceber isso? Sim, André, vamos por parte. O espírito encarnado em um corpo com uma deficiência intelectual, se é uma deficiência leve ou moderada, ele tem sim consciência de seu estado. Inclusive, eu me lembrei agora do depoimento da autodefensora da PAI, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, onde ela fala: eu estou na PAI porque tenho uma deficiência, não consegui aprender, ler e escrever. Ela coloca todas as dificuldades dela e se emociona enquanto fala. Então, sim, enquanto encarnado, ou seja, preso à matéria, nessas condições, deficiência leve, moderada, ele pode ter consciência. Agora, como espírito livre, como fala na questão, ou seja, na erraticidade, a gente tem que lembrar, e vou citar como exemplo, André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, ele relata que quando uma reencarnação está sendo planejada na espiritualidade, ela normalmente é planejada juntamente com o espírito reencarnante. E se a prova escolhida e necessária para a evolução espiritual desse espírito que vai reencarnar é ter uma deficiência, ela é moldada em seu corpo perispiritual, com o conhecimento do espírito que está reencarnando. Portanto, ele reencarna sabendo qual será a sua condição mental de deficiente, né? Também, quando desencarna um espírito com uma deficiência intelectual, é claro que, em princípio, quando ele chega na espiritualidade, ele se encontra provavelmente confuso, bastante confuso. Mas, à medida que ele vai se recuperando com a ajuda dos socorristas e sendo orientado e estudando, ele também tem consciência que acabou de deixar na Terra um corpo com uma deficiência intelectual. Como a resposta fala frequentemente, tem e compreende que as cadeias que obstam ao voo são provas de expiação, frequentemente significa que nem todas as vezes. Quando não tem conhecimento? Quando o espírito vai passar por uma reencarnação compulsória. O que é isso? Para quem talvez estiver ouvindo e não tiver conhecimento. São aqueles espíritos que cometeram graves erros e perdem a capacidade, a possibilidade de escolha. Ele recebe a imposição de ter que se reencarnar naquela condição. Nessa situação, não, ele não teria conhecimento de seu estado mental. No programa anterior, eu me lembro que, terminando o programa, a doutora fez uma consideração sobre a questão das deficiências ao tempo de Kardec, né? Como elas eram tratadas, como a sociedade lidava com isso e quais eram as atitudes, né? Eu gostaria que a doutora relembrasse as ponderações que ela fez, para que eu justifique a minha pergunta agora. A sociedade evoluiu nessas tratativas, a sociedade mudou, porque ao tempo de Kardec ele coloca o assunto em O Livro dos Espíritos, levanta questões para o nosso estudo, que é uma questão real que acompanha a história da humanidade a todos os tempos, né? Isso está na humanidade, faz parte da nossa história, né? Fez parte no tempo de Kardec, antes de Kardec, essa realidade ela é verdadeira, né? Sim. E a sociedade evoluiu nas tratativas disso? Qual é a sua opinião, qual é a sua visão? Bom, André,
como eu disse no programa anterior, né, antigamente, inclusive na época da codificação, no século XIX, o deficiente intelectual era muito maltratado, era considerado um ser sem alma, por isso não podia frequentar as igrejas, era considerado um ser inferior. A eles se referiam como idiotas, cretinos. Em algumas culturas, eles eram mortos ou deixados, abandonados para que morressem. Em outras situações, e isso a gente pode dizer que em algumas situações até hoje acontece, eles vivem isolados dentro de casa, eles vivem muitas vezes institucionalizados. Hoje em dia, André, eu considero, ou melhor, eu tenho certeza que a sociedade tem evoluído, sim, na tratativa da pessoa com deficiência. Vamos levar em consideração a questão da medicina e da ciência. A cada dia são descobertas novas técnicas, novos tratamentos, novas possibilidades de habilitação e reabilitação, tratamentos fisioterápicos, acompanhamentos psicológicos, fonoaudiológicos e etc., sempre buscando a melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Além disso, existe hoje legislação específica que visa proteger e garantir os direitos da pessoa com deficiência. Existem espaços de discussão, de mobilizações, sempre buscando tratar das questões que envolvem a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Então, eu considero, tenho certeza que a sociedade tem, sim, evoluído na tratativa das deficiências. E, hoje em dia, cada vez mais pessoas estão engajadas na luta pela garantia de direitos das pessoas com deficiência. E isso me dá esperança de que, a cada dia, a sociedade vai evoluir mais e mais na tratativa da deficiência. A sociedade, né, nós falamos do progresso da medicina, do progresso da psicologia, do progresso da ciência, de tudo, dos medicamentos, de tudo isso que trouxe uma melhor qualidade de vida para quem está enfrentando esses desafios, né? Mas a nossa sociedade, ela é inclusiva, ela inclui, ela recebe, ou ela reflete ainda muitos preconceitos? Por conta disso, a exclusão, ela é algo disfarçada, ela é algo não efetivamente assumido, porque a sociedade reflete as pessoas, né? Nós temos o comportamento, ele é reflexo das pessoas. A nossa sociedade, ela é inclusiva ou ela ainda tem profundos preconceitos que distanciam muito? Que olhar nós podemos ter enquanto cristãos, né, enquanto espíritas, para estas questões da nossa sociedade? Pois é, André. Apesar de todos esses avanços mencionados na questão anterior, infelizmente, a nossa sociedade é preconceituosa e excludente. Não só na escola, mas a sociedade em si. Apesar de ter todo esse movimento, e agora, por exemplo, em setembro, dentro das APAES existe o Setembro Verde, que é justamente para promover a inclusão da pessoa com deficiência, ainda assim, essas pessoas sofrem muito com a discriminação e o preconceito. Mas eu sou uma pessoa otimista em relação ao ser humano, e o fato de ter cada vez mais pessoas engajadas nessa luta me leva a acreditar que cada vez mais
existirão pessoas nas próximas gerações que lutarão e que acreditarão e que tratarão com mais respeito todas as diferenças, não só as pessoas com deficiência, mas todas as diferenças, todas as minorias que sofrem com o preconceito e a discriminação serão olhadas com mais respeito. Eu acredito nisso, eu acredito na evolução moral e espiritual do ser humano, que vai nos levar a essa situação de respeito para com as minorias. Eu vou te pedir que nos explique bem rapidamente, porque até para mim foi novidade, a questão do Setembro Verde, para que nós também, o programa Visão Espírita está à disposição, para divulgar o que é o Setembro Verde, porque muito se fala atualmente do Setembro Amarelo. Agora a senhora nos trouxe o Setembro Verde. Então, assim, eu acho que nós precisamos explicar para o nosso telespectador o que é o Setembro Verde, por favor. Então, tá bom, André. O Setembro Verde, né, paralelo ao Setembro Amarelo, que fala a respeito da evitação e da prevenção ao suicídio, existe esse movimento dentro da rede apaiana, diretamente ligado a pessoas com deficiência intelectual, que visa promover a inclusão e promover os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, existe toda uma mobilização, assim como foi na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto. Agora, nesse mês, é um mês voltado para isso, discussão, sensibilização da sociedade em relação às necessidades e a garantia de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Olha que notícia importante, né? Nós temos, num lado, o Setembro Amarelo num esforço grandioso para a valorização da vida. Agora nós temos mais um esforço, né? A valorização e a inclusão e o esclarecimento da importância e dos direitos das pessoas com deficiência. Para mim, foi uma notícia muito interessante, novidade, e o programa Visão Espírita está à disposição para passar e levar essas informações aos seus telespectadores. Doutora, qual será a sua mensagem? Qual será a sua consideração para que a gente possa levar um pouco de otimismo, um pouco de esperança, um pouco de sensibilidade ao nosso telespectador? André, em primeiro lugar, mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite e quero pedir que todos os telespectadores possam, nesse instante, se inspirar em nosso governador da terra, nosso mestre Jesus, que nos deixou a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele exemplificou em todas as suas atitudes o não preconceito. O não preconceito às mulheres, fossem elas prostitutas, samaritanas, o não preconceito aos fariseus, aos leprosos, aos loucos, aos deficientes. Ele acolheu, cuidou e curou a todos, indistintamente. Que nós possamos nos espelhar em suas atitudes e no seu exemplo e olhar para todas as minorias, não só a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, mas a todas as minorias. A diferença de raça, de etnia, de cor, de orientação sexual, a todas as diferenças que sofrem com o preconceito e a discriminação. Que nós possamos olhar para esses irmãos que, como nós, estão aqui na Terra em uma fase de aprendizado, de expiação, de cumprimento das nossas provas, de cumprimento da lei de ação e reação, que nos torna responsáveis
por todas as nossas atitudes. Isso não é punição divina. Isso é ser responsabilizado pelas nossas próprias atitudes. Que nós possamos, através do exemplo de Jesus, sermos pessoas que olhem a todos como cidadãos de fato e de direito. E que possamos, assim, caminhar rumo a uma sociedade muito mais justa e igualitária. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem em paz e que Jesus seja sempre o seu guia e o seu exemplo. Fique em casa, use máscara, se cuide. Esse momento de pandemia também vai passar. Um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado, doutora Rosilene, pela entrevista, pela participação no programa Visão Espírita, muito esclarecedora. Lhe agradecemos imensamente pela sua participação.
amigo telespectador, como já nos disse, aspas que a frase, né, não é minha, nós seremos reconhecidos por muito nos amardes. Quem realmente ama o seu próximo como a si mesmo, respeita ele em todas as suas características e particularidades. Amar o próximo começa pelo respeito a cada um. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.